J mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Ex-presidente Lula, em conversas com políticos e advogados do PT, decide não colocar Haddad como cabeça da chapa do partido por enquanto. Universidade Federal do ABC aprova disciplinas de afromatemática em seu currículo de licenciatura. Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo realiza a primeira cirurgia cardíaca pediátrica. E você confere ainda muito mais notícias sobre política regional. Terça-feira, 4 de setembro de 2018. Está no ar o J mais ABC. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do J mais ABC. Vamos iniciar falando de política nacional. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu na tarde desta segunda-feira, 3, em conversa com políticos do PT e advogados na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, não antecipar a apresentação de Fernando Haddad como cabeça de chapa na corrida pelo Palácio do Planalto. Nós vamos entender bem melhor na reportagem de Gabriel Plaza. A decisão do ex-presidente Lula foi tomada após 2 rodadas de conversas com petistas e advogados nesta segunda, na cela especial em que está preso desde abril na capital paranaense. Lula optou por aguardar a apresentação de recurso ao Supremo Tribunal Federal, o STF, contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que negou o registro de candidatura do ex-presidente, tendo como base o voto do ministro Edson Fachin. Na ocasião, o ministro discordou do relator do processo no STE, ministro Luiz Roberto Barroso, e votou por autorizar provisoriamente a candidatura de Lula. Para Fachin, embora Lula esteja inelegível pela lei da ficha limpa, é preciso aguardar decisão final do Comitê da ONU, que recomendou a participação do ex-presidente na eleição de outubro. O Partido dos Trabalhadores vai apresentar a petição ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, informando que as autoridades brasileiras não atenderam a sua recomendação. Essa medida, no entanto, é muito mais simbólica do que passível de efeito concreto. Nesta segunda-feira, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, utilizou seu perfil no Twitter para dizer que o partido apresentará recursos judiciais cabíveis para defender a candidatura de Lula. Também nesta segunda, o candidato a vice na chapa de Lula, Fernando Haddad, afirmou que após apresentar ao ex-presidente todas as possibilidades jurídicas que estão à mão, Lula decidiu com os advogados que a estratégia será apresentar um recurso à ONU e outro ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o ex-presidente Lula está preso desde abril em Curitiba para cumprir pena por corrupção e lavagem de dinheiro, condenação essa feita em segunda instância no caso do Triplex. A pena do ex-presidente é de 12 anos e 1 mês de prisão. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre o ABC. Um assunto que já ronda a nossa comunidade há anos é o racismo. E junto com o tema, a sociedade busca formas de combater essa situação. Aos poucos, nós temos visto mais negros dentro da sala de aula e também à frente de uma turma como professores. Mas essa situação não se repete em todas as disciplinas. E pensando nisso, que o coletivo negro Vozes da Universidade Federal do ABC decidiu se dedicar a projetos de pesquisa sobre o tema. Nós vamos entender os detalhes a seguir com a repórter Isabel Rufino. Um questionamento que vem acompanhando os afro-brasileiros nos espaços acadêmicos é o seguinte: o quanto a sociedade sabe sobre a contribuição de negras e negros nas áreas de matemática, física ou química? Infelizmente, ainda não existe uma resposta concreta para essa pergunta. E é exatamente por causa disso que o coletivo Negro Vozes da Universidade Federal do ABC decidiu se dedicar a essas pesquisas e dar origem ao projeto Matemáfrica. O Matemáfrica ele surgiu de uma iniciativa de estudantes aqui da UFABC, principalmente do Jorge Costa e do Daniel Silva, que eles fizeram uma disciplina e repararam que não era dado história nem como as sociedades africanas ou afro-brasileiras participaram do conceito de evolução, da matemática. Existem leis que garantem que a prática deve ser adotada em todo o currículo. Ou seja, isso inclui também as disciplinas de ciências exatas e biológicas, e não somente as humanidades. Após muitas cobranças, o coletivo Negro Vozes
conseguiu formular propostas concretas de mudança no currículo do curso de licenciatura em matemática. Mas claro que existiram muitas dificuldades. Acho que uma das maiores dificuldades foi sensibilizar os professores, né, para que eles entendessem a importância disso, né? Tendo em vista também a Lei 10.639, né, que fala sobre a implementação de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Mesmo com algumas barreiras, os pedidos vieram em boa hora, até porque o curso teria que passar por mudanças, e as expectativas para as novidades que vão invadir a UFABC são as melhores possíveis. Os alunos que estão, principalmente no ciclo básico, eles têm o que a gente não teve, né? Que é justamente uma educação voltada não só para uma cultura eurocêntrica, né? Mas que aborde tudo, principalmente a questão africana e afro-brasileira. Vamos continuar falando sobre coisas do ABC. Como mostramos na última edição do J+, o Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo realizou a primeira cirurgia cardíaca pediátrica. E como prometido, acompanhe agora uma reportagem completa sobre essa importante ação da saúde municipal. O Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo, que fica na Estrada dos Alvarengas, iniciou o procedimento de cirurgias cardíacas pediátricas em crianças de 0 a 18 anos. Com o diagnóstico de CIA, que é a correção da comunicação interatrial, Pedro Henrique Benavides, de pouco mais de 1 ano, foi operado na última quarta-feira e teve alta nesta terça. O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, visitou a criança nesta segunda-feira, acompanhado do secretário de Saúde, Dr. Geraldo Repli, e dos médicos que realizaram o procedimento, Dr. Daniel Pérez Guimarães e Dra. Cléris Barduco. E nós, é muito feliz saber que a gente tem um hospital da prefeitura com uma capacidade de poder atender uma patologia tão atípica quanto essa e, ao mesmo tempo, atender uma criança, né? Você vê que é extremamente delicado. Eu até me impressionei na hora que eu vi a cicatriz no peito, porque é um procedimento que se fazia só em adultos, que tem uma resistência maior. Hoje a medicina, com seus avanços, consegue fazer em criança e dar qualidade de vida. Seguramente ele teria que arrastar esse problema até pelo menos a adolescência, né? Com os bons avanços, os bons médicos e um bom hospital com investimento público, a gente pode atender. A mãe de Pedro, Débora Benavides, buscou ajuda na rede privada da capital, mas foi orientada a buscar o Hospital das Clínicas de São Bernardo do Campo para operar o seu filho. Me pediram para procurar o SUS, porque a cirurgia tem um custo muito alto, né? Aí a gente passou com a doutora Clélis, isso no postinho de Osasco. O posto de Osasco encaminhou a gente para lá. E daí, logo em seguida, ela já passou para o doutor Daniel. No outro dia, a gente internou e já fez a cirurgia no outro. Então, o processo do SUS em si, lá, assim, para a gente vir aqui operar, foi 2 semanas. O Hospital de Clínicas tornou-se referência estadual após um convênio firmado com o governo do estado em março deste ano. Desde que iniciou as atividades, no dia 9/7, atendimentos na ordem de uns 30, mais ou menos, já foram realizados no ambulatório. Todos os pacientes foram referenciados via CROSS e encaminhados para São Bernardo para iniciar o tratamento. Na efetivação mesmo do HC, como referência, destaca o trabalho da atual gestão da Prefeitura, que ao iniciar o governo, em janeiro de 2017, se deparou com uma unidade subutilizada, com 40% de sua capacidade em funcionamento. E agora é aquele momento que nós vemos o ABC com os olhos da população. É hora da participação dos telespectadores no J+ ABC. Vamos lá então, gente, vamos ver quem são os nossos participantes de hoje. Portanto, de olho aqui no telão touchscreen. Touchscreen é só um toquezinho assim, ele já funciona. O primeiro telespectador é Vitor Fantini, de Santo André. Olha aí, surfista, parabéns, Vitor. Ele diz o seguinte: boa noite, venho até aqui reclamar da má pavimentação das ruas de Santo André. As vias estão cheias de buraco. Na rua da minha avó, por exemplo, estavam pavimentando, porém de qualquer jeito. Adoraria que o prefeito tomasse alguma medida, desde já agradeço. Repito, Vitor Fantini, de Santo André. Não resta a menor dúvida que tem total embasamento a colocação do telespectador Vitor Fantini. O próximo é o João Souza.
Ele diz o seguinte: boa noite, sou morador de Santo André e depois que a ponte próxima à estação Prefeito Saladino caiu, a mobilidade naquela região ficou impossível. Quando será tomada uma providência? João Souza, Santo André. Também será encaminhado para as autoridades competentes. E não se esqueçam que nós deixamos aqui o espaço aberto para as empresas ou órgãos citados nas mensagens para que possam se manifestar, se defender e, olha, principalmente se justificar, logicamente, se for o caso. E para você que quer participar do nosso quadro, é muito simples, mande uma mensagem ou um vídeo curto, viu? Nada de exagero, não vai fazer uma superprodução, um vidinho curto mesmo, e para o nosso WhatsApp, que é o 972335094. Ou então para o nosso Facebook, TV Mais ABC, simples assim. Deixe seu nome completo e de onde você está teclando e, claro, não esqueça de enviar sua foto. A sua participação é muito importante, aí você aparece na telinha aqui, tá bom? Portanto, participe. Bem, agora vamos para o nosso primeiro intervalo. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o nosso portal tvmaisabc.com.br. Na volta, você confere uma entrevista com a nutricionista doutora Renata Graziella, que vem dar dicas para uma alimentação saudável e falar sobre o que está escrito nas embalagens. Nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta e agora é o momento em que a população expressa a sua opinião. É o Opina Mais. E para participar é muito fácil, basta você entrar em nosso Facebook, TV Mais ABC, vai lá no ícone amarelinho do Opina Mais, você vota, deixando a sua opinião, claro. E nesta semana a enquete em destaque é a seguinte: você aprova o governo de Santo André? Sim ou não? Entre em nossa página no Facebook, repito, e deixe a sua opinião. Gente, fazendo uma compra no supermercado é comum que as pessoas olhem a validade dos produtos, a marca, as condições desse produto, até mesmo como conservá-lo. As donas de casas mais apuradas fazem isso. Você já olhou o que contém nas embalagens? Já leu as letras miúdas ou até mesmo a tabela com as informações nutricionais? Às vezes o produto é feito na rua de trás da sua casa e você pensa que vem da China. Em nossa sessão de entrevistas, a nutricionista doutora Renata Graziella vem falar desses rótulos e mais curiosidades dessas embalagens. Boa noite, doutora. Boa noite. Obrigado por ter vindo mais essa vez. Eu que agradeço. Doutora, é de extrema importância, aliás, até o Show Mais, nosso programa, tem uma bandeira que ele levantou, pedindo para que as pessoas comprassem uma lupa para deixar em casa, na cozinha. É muito importante para poder ter acesso a tudo que está descrito. É realmente muito importante isso, não? Isso. É muito importante você estar olhando o rótulo do alimento, os ingredientes, para saber o que você está consumindo, é um alimento saudável, não é? Quais os ingredientes que foram utilizados, se a pessoa tem alergia, intolerância, então é importantíssimo isso. Nossa, é muito importante. Não vai consumir, não que vá consumir veneno, mas para a pessoa pode tornar-se um veneno. Exatamente. Agora, doutora, todo produto industrializado é realmente maléfico? É uma dúvida que as pessoas têm, mas assim, nem sempre. Então, por isso, observar quais os ingredientes que foram nesse alimento. Então, assim, tem vários que congelados, que ficam mais de um ano, que colocaram muito conservantes para poder ficar por tanto tempo na prateleira, biscoitos, pipoca de micro-ondas, aquelas lasanhas, pizzas que são de caixinha, mas assim, tem umas que são com ingredientes saudáveis, temperos naturais, esses, ok, pode até ser industrializado. Agora, aqueles que têm conservantes, corantes, aditivos e vários nomes que a gente não consegue nem identificar ou saber o que geralmente são os que fazem mal. Claro. Agora, o que significa o valor diário de cada nutriente indicado no rótulo? Ah, sim. Então, assim, na tabela nutricional tem um VD, que é o valor diário. Então, assim, tem um percentual de carboidrato daquele produto, da porção daquele produto, ou do produto inteiro, da proteína, do sódio.
é o percentual que você pode consumir por dia. Você, entre aspas, porque ele é calculado numa dieta de 2.000 calorias. Se a pessoa está fazendo uma dieta de 1.000, então ela não pode se basear naquilo. Tem que cortar tudo pela metade. Exatamente. Se faz uma dieta de 3.000, também não segue essa regra. Então, é uma regra assim de 2.000 calorias. E a gordura trans, que tanto se fala? É uma estrela de cinema a gordura trans. Exatamente. E assim, ela vem assim mascarada no rótulo, porque não está escrito nos ingredientes gordura trans. Na tabelinha nutricional, sim. Agora, nos ingredientes pode estar gordura vegetal hidrogenada, óleo hidrogenado, margarina hidrogenada. Então, tem vários nomes e aí você olha na tabelinha, tem a quantidade de gordura trans, que ela é muito ruim, aumenta colesterol ruim, diminui colesterol bom. Nossa, faz isso? Sim. Pelo amor. E de que forma é organizada a lista de ingredientes, né? De maior quantidade para a menor? Isso, é mais ou menos isso mesmo. Então, assim, nos ingredientes, os primeiros que apresentam no rótulo, nos ingredientes, é o que mais tem naquele alimento. Então, por exemplo, tem lá um alimento aveia, açúcar, então ele tem mais aveia que açúcar. Ou assim, um chocolate. Em ordem... Ele começa pelo açúcar. Então, o que mais tem naquele ingrediente, naquele alimento, é o açúcar. E não o cacau, então. nem a massa de cacau. Isso. E qual a diferença entre light e diet, para ficar bem fixado? É uma dúvida também. Então, assim, o light, ele tem que ter 25% menos de calorias. Então, pode ser de qualquer um dos nutrientes. E o diet, ele é isento a algum nutriente. Por exemplo, geralmente é o açúcar, mas pode ser o sal, pode ser outros. E é bom desmistificar isso, porque assim, a pessoa acha que, estou fazendo dieta, quero emagrecer, vou consumir tudo diet. E não é bem assim, porque às vezes ele tem mais caloria que o normal, ele só não tem um ingrediente, mas pode compensar em outro. Ou ter a mesma versão que o tradicional. Agora, uma pergunta muito importante, não que as outras não tenham sido, mas o açúcar, ele vem disfarçado, ele tem outros nomes, vários nomes para poder atacar. Exatamente. E assim, em um só produto pode ter assim os 4 tipos de açúcares. E aí eles colocam açúcar invertido, açúcar, só açúcar, xarope de glicose, frutose de adição, maltodestrina. Todos esses são tipos de açúcar que vêm com outros nomes. No mascavo, não é? Na própria rapadura, se for o caso. Não é? Que pelo menos tem pureza, né, doutora? Exatamente. Quanto mais natural, quanto os nomes que, assim, os alimentos mesmo de verdade, a gente conhece, a gente vê os nomes e sabe o que está consumindo. Muitíssimo obrigado. Pode complementar. Não, então observar, ficar atento, que é muito importante. É que me fizeram o sinal. É a Maiara que fica azucrinando. Boa noite, obrigado, doutora. Boa noite. Vamos agora para mais uma paradinha? Passe em nosso Facebook, TV Mais ABC, e na volta, muito mais notícias sobre política regional. Não, nem pensar em sair daí. Pronto, já estamos de volta e a jornalista Gabi Tricânico está aqui com a gente, ao vivo e em cores, e traz muito mais informações sobre a política da região, que é o que nos interessa. Boa noite, Gabi. Boa noite, tudo bem, Darcy? Tudo bem, quais são as novidades desta terça? Pois é, a terça-feira vai ser pautada no assunto saúde. Mais uma vez, as 3 câmaras municipais, nas quais eu acompanho os trabalhos legislativos, foram pautados aí temas referentes à saúde, onde encontra-se um caos. A gente começa falando sobre o município de Mauá, onde os vereadores questionaram essa transição da Fundação ABC para essa nova organização social de saúde, que inclusive ainda não foi definida, enfim, está tudo muito confuso. A dívida com a Fundação ABC ainda também não foi resolvida, como ela será paga, e agora tem uma notícia. Foi feito aí, então, um empréstimo no valor de 43 milhões para a Fundação ABC, que foi validada pela Prefeitura de Mauá, só que não passou pelo crivo do Legislativo, ou seja, passou um empréstimo sem aprovação dos vereadores. Eu conversei com o vereador de oposição Marcelo Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. Entendido pelo promotor e fizemos uma petição. Nós, vereadores, estavam presentes e também o presidente do sindicato de saúde ABC, o Visito.
E o Ministério Público ficou de conversar logo em seguida com representantes do Executivo, com representantes da Fundação, para que pudesse fazer da melhor maneira possível uma transição da saída da Fundação e da contratação ou de outro OS ou da Prefeitura ter a responsabilidade de tomar conta da saúde, que é o que disseram, mas a gente sabe que a Prefeitura não tem condições. Então, nesse sentido, nós estamos apresentando um requerimento para ter algum documento oficial de que isso está acontecendo na cidade, para que a população não seja atingida como está diretamente. O que nós temos de informação é que sai no meio de comunicação. No governo que o Átila é o prefeito que está afastado, ele já tinha aberto uma licitação para poder habilitar OS para poder trabalhar na cidade de Mauá. Eu não sei se eles estão utilizando essas mesmas aberturas que fez para habilitar ou se fizeram outros, que nós não temos informação. Nesse requerimento também nós estamos perguntando se eles vão contratar outra OS, quando, qual que é o prazo, se vai recontratar os trabalhadores da Fundação que possivelmente serão demitidos na nova OS, porque nós sabemos que a Fundação já demitiu desde o ano passado aqui com o governo Átila mais de 600 funcionários e não pagaram ninguém. Tiveram que entrar na justiça para ter seus direitos básicos, que é o fundo. Inclusive, na data de hoje, aconteceu a CPI das Organizações Sociais de Saúde na Assembleia Legislativa, onde os representantes da Fundação ABC compareceram e foi descoberto lá que a Fundação tem mais de 18 CNPJ, ou seja, a Prefeitura também estava compactuando com esse tipo de serviço prestado para a municipalidade, mas a gente vai continuar apurando e tentando entender, porque agora com esse desligamento da Fundação ABC, mais de 1.000 pessoas serão demitidas e a falta de médico vai continuar no município. Falta um pouquinho aí de transparência. Já o vereador Manuel Lopes, do Democratas, foi ele quem fez esse pedido para o Ministério Público para apurar, então, esse empréstimo do Banco Santander à Fundação ABC sem a aprovação dos vereadores na Câmara Municipal de Mauá. 3 milhões do Banco Santander e da Caixa Econômica Federal. E esse empréstimo vai terminar em 2020. Então, eu gostaria de saber quem é o responsável. Será que esse dinheiro, esses 43 milhões que tomou emprestado, não está embutido aí nesses 150 milhões que a Fundação está dizendo que a Prefeitura deve? E nós também encaminhamos essa cópia também o requerimento, pedindo para a CPI da Assembleia Legislativa fazer investigação em cima deste empréstimo também. E, no mesmo tempo, mandamos também para o Tribunal de Contas, porque são todos os órgãos técnicos, têm as pessoas capacitadas e prontas, e tem condições de fazer com que a Prefeitura envie esses documentos urgentemente, porque nós não sabemos até hoje como é que vai ficar esses 43 milhões. E a população não pode pagar por essa dívida também, que foi realizada para salvar a Fundação ABC. É uma das alegações que esse vereador está fazendo, tanto para o Ministério Público, Tribunal de Contas e a CPI, que para nós esse dinheiro, esse empréstimo teria que ter passado aqui pela Câmara Municipal para ser aprovado e com detalhe, segundo as informações que nós temos, é uma verba que eles estão pagando esse empréstimo com uma verba carimbada do SUS e sem aprovação legislativa não pode. Ou seja, uma bagunça nos cofres mauaenses. E falando nisso, o presidente da casa, Ademir Jacomuzzi, está também questionando a quebra de ordem cronológica dos pagamentos da Prefeitura Municipal. Desandou a quebra de ordem cronológica nos pagamentos que estão sendo efetuados. Eu quero saber com detalhes específicos, porque para quebrar a ordem cronológica tem que se justificar com profundidade e publicar essa justificativa. Simplesmente de forma genérica. Estou quebrando a ordem porque há necessidade disso. Isso não basta, a legislação não fala isso. Tem que se especificar com profundidade por que está quebrando a ordem cronológica. Tem várias, assim, nominalmente eu não posso enumerar agora para você, mas são várias as quebras, né, de ordem cronológica. Basta você verificar os boletins de caixa, você vai verificar que existem várias quebras de ordem cronológica e as justificativas são muito vagas. Não se trata de queda de braço, se trata de cumprir as minhas atribuições como vereador, certo? Quer dizer, se está quebrando a ordem cronológica, eu quero saber por que está quebrando e a necessidade de quebrar a ordem cronológica. Se há necessidade do que... Porque é lógico que existem algumas coisas que às vezes há necessidade, mas tem que justificar o porquê está fazendo isso. E agora vamos falar do município de Santo André, porque o vereador Sargento Lobo fez uma denúncia sobre o falecimento aí de uma pessoa em um hospital da rede municipal. Com as mudanças aí na gestão, que cada vez mais acirra, né, o funcionalismo, os profissionais da saúde, que já têm um salário péssimo, vem uma administração totalmente desorganizada,
cobrando serviços sem dar condições, ou seja, fecha 7 unidades, é claro que estrangulou os postos de saúde que estão abertos. E hoje as emergências, né, o serviço de UTI que é na Santa Casa tem sido brutalmente prejudicado. Por quê? Porque com a mudança aí no ponto, os médicos, enfim, muitos médicos pediram demissão. Ontem, por exemplo, recebi aqui no meu gabinete que uma pessoa, inclusive, até faleceu lá na Santa Casa. Tinha só um médico de plantão na UTI com estagiário. É muito grave, Gabi. Eu estou aferindo isso, estive lá no hospital. Não consegui falar com a diretoria, porque ali você está com muitos cargos comissionados lá, parece que podando, parece que é um serviço de impedir até que os vereadores façam o serviço de fiscalizar. A população, imagina, nem entra lá. Aliás, tem munícipes que vêm aqui no gabinete querendo acompanhar os seus parentes no CHM, porque estão muito preocupados com o Serviço de Saúde de Santo André e promovendo, sim, nós precisamos caminhar para uma CPI para investigar esse Serviço de Saúde da cidade de Santo André. Nós não queremos que Santo André vire uma Mauá ou outras secretarias por aí, ou prefeituras por aí, que o secretário atual aqui da cidade passou. E é responsabilidade do prefeito Paulo Serra quem foi votado para ser o executivo da cidade, Gabi. Lamentável a situação da saúde também no município de Santo André. Agora vamos falar de São Caetano do Sul, onde o hospital de São Caetano, que estava com a reforma parada, recebeu um subsídio de fora, ou seja, da USCS, para poder continuar as reformas, porque, segundo informações, o governo não tinha dinheiro para tocar a obra. Pois é, isso é um grande questionamento. A secretária, várias vezes em audiência pública na Câmara, falou, quando foi cobrada da redução de custos, é que estava diminuindo as despesas para gerir melhor, que inclusive ela disse exatamente isso, com menos vou fazer muito mais. E citou até aquele papa da administração, Peter Drucker, falecido, né, ele dizia que administrar um hospital era muito difícil, mas ela dizia que iria entregar uma saúde de melhor qualidade. Aí chega, as obras estão paradas, inclusive o vereador César Oliva chegou a ser proibido de entrar lá no pronto-socorro, e aí foi necessário a universidade transferir esses recursos. Então, eu acredito que a gestão da saúde não está tão bem como a secretária tem alardeado mundo afora. Você vê São Caetano do Sul também passando por problemas na saúde. Lamentável, né, Darcio? 3 cidades, os 3 foram pautados com esses problemas graves na saúde. Quem sofre, é claro, é a população que fica desassistida. Ou seja, fica parada dentro de uma UBS, esperando por mais de 2 ou 3 horas para ser atendido. E muitas vezes não tem até médico para atender esse paciente. É só por hoje? É só por hoje. A gente volta amanhã, então, com as principais informações. E espero que nós venhamos aí com boas notícias das câmaras de São Bernardo do Campo e Rio Grande da Serra. Com certeza. Uma boa noite e um bom descanso, Gabi. Para você também, uma ótima noite a todos vocês. Bom, gente, o J Mais ABC desta terça, 4 de setembro de 2018, vai ficando por aqui. Para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, e claro, para começar o dia muito bem informado, você confere outra exibição do nosso telejornal, como de costume, à 00:30 e também às 6:30 da manhã, já da quarta-feira. Entre e curta a nossa página no Facebook TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. E na sequência, às 8 horas em ponto, hora oficial de Brasília, você confere o Esporte Mais. Uma ótima noite e próxima edição amanhã, quarta, às 7 da noite. Tchau.